Então a aula de hoje é a aula número 9 de mídia e tecnologia. O tópico que a gente vai falar hoje é processo de design e estética. No final, nós vamos dar um exemplo de case, de estudo, tá? De uma empresa que é um designer que virou empresa, né? Tá bom? Aqui é a referência bibliográfica que a gente está usando, mas a gente não usou só essa, pois coloquei mais referências, tá? Então, o primeiro, o processo de design. Deixa eu só colocar o roteiro. Bom, então, vamos começar aqui. Conhecimento de um fato, e no caso, uma pessoa que vai resolver um problema, né? No caso que vocês estão fazendo seu projeto, um designer também, ou qualquer outra pessoa da área, né? Então, esse conhecimento de um fato, de um problema, é uma condição necessária à atividade do profissional. Você precisa conhecer a fundo, né, esse problema para depois resolvê-lo. Então, por isso, é muito importante, né, para alcançar a solução de um problema, você reunir todos os dados necessários para que você possa desenvolver esse problema, desenvolver até um produto, quem sabe. Então, a gente vai analisar, após reunir todas as informações disponíveis, e tirar a resposta ao problema que a gente está buscando. Quanto mais ampla for a abordagem do problema, tá? Vocês vão ver que a gente vai citar um caso aqui de desenvolvimento de uma cama hospitalar. O problema ele foi bem a fundo, né, a questão de informação, buscar as informações. Então a abordagem para desenvolver a resposta do problema foi muito ampla, tá? E isso aumenta as combinações possíveis das variáveis do problema. Vocês vão ver que a gente vai tirar um gráfico ali que vai mostrar exatamente isso. Você tem várias respostas que podem ser combinadas e a resposta do problema vai ficar com muitas variáveis, tá? E isso vai permitir com que vocês tenham uma maior probabilidade de soluções novas. Inclusive, isso que a gente vai fazer ali, o gráfico ali na frente, vocês vão ver que é uma coisa que vocês poderiam fazer na sua dissertação aí de mestrado, né? Ok? Bom, aqui, o livro do Bernd Lobach, que é esse que a gente está seguindo aqui, tá? Ele diz que o processo de design é descrito através dessa figurinha. Então, no final, a gente quer obter um produto criativo. Para chegar nisso, tá? O profissional, nesse caso aqui eu vou citar o design industrial, tá? Ele vai ter a sua criatividade, vai precisar de conhecimentos, experiências que ele já tem, vai viver muita insegurança, muita parte intelectual que ele tem, né? Ao redor dele também tem pessoas aí com um intelecto elevado, tudo. Vai ter muitas incertezas, né? E vai também caminhar um pouco ele vai ter que ter um pouco de segurança para desenvolver o produto, né? Com tudo isso, ele vai ter um processo criativo, um processo de design e um processo de resolução de problemas, que esse livro ele coloca em 4 fases. Alguns autores colocam uma fase a mais, outra a menos, mas no geral, essa é a ideia que a gente vai seguir. Tá? 4 fases, e aí você pode esmiuçar isso em fases menores. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, se a gente tiver um problema para resolver e no final criar um produto, nós vamos ter que analisar o problema, gerar alternativas, avaliar essas alternativas e realizar a solução propriamente dita, certo? Portanto, no final, você vai ter um produto criativo. E esse produto criativo vai ficar entre... você vai partir, né, por exemplo, de um produto conceitual, que é uma ideia,
e você vai chegar no produto material, um produto industrial, que seria o nosso processo de design que a gente vai ver. A gente vai esmiuçar, estudar essa parte aqui, ó, as fases do processo do design. Okay? Então aqui eu coloquei para a gente as 4 fases, beleza? E todo o processo de produção de um produto, né, no caso aqui, como a gente está falando de design em si, ele vai ser tanto um processo criativo, a gente vai trabalhar com criatividade a todo momento, né? Aí, ao mesmo tempo, você vai somar isso com o processo de solução de problemas. Os dois juntos vai trazer para a gente o processo de design completo. A gente vai ver que nesse processo de design existe sempre um problema que vai ser bem definido, a gente vai precisar de uma definição clara do que a gente quer. A gente vai reunir muitas informações sobre esse problema, elas vão ser analisadas, tá? E, como a gente vai mostrar lá na frente, elas vão ser relacionadas entre si. Daí, como consequência, você vai ter uma série de resultados diferentes, gerando vários produtos diferentes. Nós vamos criar várias alternativas de soluções para um problema e a gente vai ter critério para analisar essas alternativas, tá? No final, a gente vai desenvolver a alternativa que vai ser mais adequada, obtendo-se aí o produto final. Como o processo de design pode se desenvolver de forma extremamente complexa, tá? Vai depender do problema que você está buscando, né, resolver. A gente pode dividir, de acordo com o autor desse livro, em 4 fases distintas, como a gente mostrou ali atrás, né? Essas fases, a gente consegue dividir aqui em 4, mas no final das contas, a gente não separa essas fases, elas vão trabalhar juntas, tá? Então a primeira seria a fase de preparação, a segunda fase de geração, a terceira avaliação e a última realização. A primeira fase, tá, que é a de preparação, nós vamos analisar o problema, nós vamos conhecer a fundo o problema, nós vamos coletar informações a respeito do que a gente quer resolver e a gente vai analisar as informações. Consequentemente, a gente vai definir o problema, conseguimos classificá-lo e definir o objetivo, que é, no final das contas, né, obter um produto. Então, dentro dessa fase, a gente tem todas essas fases aqui. Tá? Então, a primeira, nós vamos falar de várias aqui, tá? Algumas mais, outras menos, a gente vai falar. Então, primeiro a gente vai analisar a necessidade, por exemplo, de um usuário. A gente vai analisar a relação social que existe entre o homem e o produto. A gente vai analisar se existe uma relação com o ambiente, ou o produto, o ambiente. Se for o caso, você pode adicionar um desenvolvimento histórico do produto, mas isso aqui não é totalmente necessário. Você vai precisar analisar o mercado, analisar a função, o objeto vai ter uma função prática. Como vai ser um produto, você vai precisar analisar estruturalmente como que ele vai ser construído. Você vai precisar analisar a configuração do produto, por exemplo, se ele tem funções estéticas. Você vai precisar analisar materiais, processos de fabricação. Por exemplo, o material que você vai utilizar, vou utilizar alumínio, vou utilizar aço, por exemplo. Como que eu vou fabricar uma peça com esses tipos de materiais? No final, para você se proteger após a criação do seu produto, você vai precisar desenvolver patentes, observar legislações para isso e normas, tá? Você vai analisar sistemas de produtos, distribuir, realizar as montagens, entender o serviço que você está prestando para os clientes, né? E, se for o caso, fazer manutenções. No final, você vai descrever todas as características do produto
e a exigência para com esse novo produto. Então, vocês observam que é uma fase muito complexa, uma fase que exige bastante trabalho e é desgastante, tá? A segunda fase que a gente vai ver é a fase de geração. Aqui a gente vai avaliar as alternativas do problema. Então, nesse caso, a gente vai escolher alguns métodos que vão solucionar problemas, tá? A gente vai produzir ideias novas e gerar alternativas. Para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui de desenvolvimento de carros. Normalmente, os designers de carros, eles fazem vários desenhos sequenciados, assim, um ao lado do outro, como vocês estão vendo aqui, em várias posições, né? Para você ter visões de várias partes, vários lados do produto, né? Então, aqui você tem a geração da alternativa de design, que seria um conceito do design, né? No caso, o exemplo que estou dando de um veículo. Você vai ter alternativas de solução, esboços de ideias e os modelos que a gente está mostrando aqui. Tá bom? A terceira fase do processo de design é a fase de avaliação. Nesse caso, você vai avaliar alternativas do problema. Você vai fazer alguns testes das alternativas. Você vai pensar como que vai ser o processo de seleção das suas alternativas. E você vai pensar como que é o processo de avaliação. Como exemplo, tá? Eu trouxe aqui para a gente o caso Chase Long, que é a tentativa, tá, dessa empresa desenvolver um produto, um tipo de configuração para assentos de passageiros dentro de aeronaves comerciais diferente. Então, normalmente os assentos que a gente conhece, né, de passageiros em aviões, eles são simplesmente você tem uma pessoa aqui e uma outra pessoa na frente. A proposta deles aqui é que você use a parte superior, tá, da aeronave e coloque mais passageiros aqui. Então, ao invés, numa área como essa aqui, você teria apenas um passageiro, você já vai ter dois. Então, você consegue multiplicar por dois aqui, ó, a área de passageiros, né? Aí eles propuseram essa ideia, tá, de gerar mais lugares, né, aproveitando o lado superior aqui da aeronave, certo? Então eles geraram aqui uma alternativa. Antes de chegar nessa ideia, provavelmente eles tiveram outras ideias e escolheram essa como a melhor solução. E aqui chegaram, por exemplo, nesse protótipo que vocês estão vendo. Aí nós temos aqui a fase de realização. Então, é a realização da solução do problema. Você vai testar, no caso, uma nova avaliação da solução. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né, de uma poltrona também de aeronave, que seria da primeira classe, né? Então, depois de ter feito vários exemplos de avaliação, passado pelas fases anteriores, eles chegaram na fase de realização, que é a construção do protótipo em si e a execução de testes, né? Outro exemplo aqui que eu dou é aquelas, a gente chama de parte que fica atrás do avião, tá? Onde fica a parte da cozinha, onde as aeromoças preparam café, essas coisas, tá? Então, isso aqui tá lá no finalzinho. São esses dispositivos aqui que ficam nas aeronaves. Então, você faz um protótipo desse e testa na fase de realização. Aqui, dentro da fase da realização, você também vai ter a parte de solução de design, que é você testar, por exemplo, o projeto mecânico, a parte mecânica dele. E aqui eu dou um exemplo, né, que é a caverna da aeronave 747 da Boeing, tá? Então, aqui você tem o interior da aeronave, você tem a parte de testes
a parte eletrônica da aeronave. Ao mesmo tempo, você tem poltronas aqui para fazer testes de valia, por exemplo, da parte dos aparelhos eletrônicos, tá? Então você tem testes aqui estruturais também. Você tem configuração de detalhes, né? Todas as medidas geométricas da aeronave são testadas aqui, etc. E você tem desenvolvimento de modelos, tanto modelo elétrico, digital, modelo mecânico. Você também tem avaliação de desenhos técnicos, desenhos de representação, a parte de documentação do projeto e relatórios, tá? Então isso aqui estaria localizado dentro da fase de realização. Pois bem, então aqui, pessoal, a gente viu as 4 fases do processo de design, ok? Agora a gente vai entrar nos detalhes aí das fases do processo. Então, dentro da fase de preparação, nós temos a fase número 1, que é a fase de análise do problema. Você precisa conhecer o problema que você vai resolver. E nada mais, nada menos do que um ponto de partida bom é você descobrir, fazer a descoberta de um problema que constitui um ponto de partida, né, e um motivo para o processo de design. Dentro dessa fase, né, a gente tem o papel da direção da empresa. Nessa conjuntura que a gente está econômica hoje, né, tanto da produção industrial, a direção da empresa ou especialistas na área, em pesquisas de mercado ou de consumo, eles tiram, de certa forma, né, do design industrial a tarefa de descoberta da percepção do problema. Ela fica mais voltada para uma outra área, para um outro setor. Se bem que isso está mudando, tá? O designer ele tem maior participação nisso hoje, tá? Tem um exemplo de um designer, ele deu aula até na Unesp aqui da parte de gestão de design. Ele entrou para uma área que é muito pouco explorada dos designers, mas está mudando também, é a área agrícola. E ele tentou fazer uma modificação nos produtos de uma empresa agrícola que fabricava, por exemplo, pulverizadores de particulado para a área agrícola, né? Por exemplo, você vai fazer você vai colocar, você tem uma lavoura, por exemplo, e você precisa pulverizar um certo fertilizante ali na lavoura, né? Então, o equipamento que fica atrás das costas da pessoa, que seria a bolsa que carrega o fertilizante, ela foi toda redesenhada por esse designer. Então, eles mudaram toda a configuração. Eles também têm alguns tipos de tratores aí na área de... como é que eu vou explicar isso aqui? Para a área de... de modificação do solo, e ele alterou algumas características de design do veículo mesmo, tá? Então você vai ver a parte externa dele toda modificada. Ele fica muito bem, a estética dele é totalmente modificada. Então, isso mostra que o papel do design dentro da empresa na resolução de problemas, né, está mudando, tá? A influência do design na empresa, o design industrial geralmente tem pouca influência na problematização, né? Mas isso também está sendo modificado. E a função do designer, sua missão consiste em propor uma solução em forma de produto. Isso aqui é característica do designer mesmo, tá? Isso não vai mudar, isso vem lá de trás. A única coisa é que ele está entrando em várias áreas, né? Já entrou, na verdade. Né? Você vai para a área de aviação, como eu estou dando esse exemplo da poltrona aqui, um designer que ajudou a projetar isso. Você vai para a área agrícola, o designer que ajuda a dar característica estética para o produto. Você vai para a área automotiva, a mesma coisa. Então ele está invadindo todas as áreas e a problemática também. Dentro da fase 1 ainda, da análise do problema, você tem a coleta de informações. Na primeira fase do processo,
do desenvolvimento do seu produto, você vai precisar recolher todas as informações necessárias para depois fazer a avaliação dessas informações, tá? Então, para isso, você precisa coletar informações ou conhecimentos sobre o problema. E aqui você procura não colocar censura na sua coleta de informações. Muitas vezes a gente fica preso, né? Algum tipo de censura que a gente cria, né? Ou que o ambiente nos dá, mas você precisa evitar isso aqui. Beleza? Que isso pode te limitar. Aqui eu dou um exemplo de coletas de informações que você pode fazer. Você pode coletar informações realizando pequenos experimentos. Um exemplo é aquele experimento que você manda uma pessoa na rua testar um produto e você fala para ela testar normalmente, como se ninguém estivesse vendo ela, e você só filma a pessoa fazendo aquele experimento. Outro exemplo é você fazer pesquisas. Você pode fazer pesquisas ou na internet, buscar fontes de informações, ir até empresas, etc. Outro é você fazer entrevistas com pessoas, né? Aí você vai mandar ela testar um produto e vai fazer a entrevista em seguida. E depois disso, você faz uma segunda coleta de dados para comparar com o que você já tem anteriormente. Isso enriquece o seu método, tá bom? Então essa seria a parte de coleta de informações. Dentro da análise do problema, você também tem a análise da necessidade do usuário. Então, durante essa análise, você precisa estudar quantas pessoas estão interessadas na solução que você está criando. Geralmente, a direção de uma empresa industrial, ela vai se interessar por essa informação, porque aqui entra o que a gente chama de retorno do investimento, certo? Tem um outro fator que talvez vocês não tenham visto ainda, mas chama análise da relação social. É próximo, assim, a análise da necessidade, mas tem um pouco de diferença aqui. Então, estuda as relações do provável usuário. Então, você tem o usuário aqui, ó. Você vai estudar a relação desse usuário com o seu produto planejado. E quais as classes sociais utilizariam esse produto planejado. Somando, aliado a isso, né, você tem que, se a solução é adequada, para proporcionar o respaldo que você gostaria de ter, né? No caso, exemplo aqui, ter um prestígio social, servir de símbolo de status. Beleza? Então, isso seria a análise da relação social. Análise da relação do meio ambiente. É outro item que fica dentro da análise do problema. Você precisa, nesse caso, efetuar um prognóstico, um estudo de todas as situações em que o produto será utilizado durante a sua vida útil. A gente já comentou em umas aulas aqui, né, nessa questão de meio ambiente. Então, por um lado, você analisa as ações do meio ambiente sobre o produto e, por outro lado, as ações do produto sobre o meio ambiente. Então, você vai analisar isso durante a análise do problema. Aqui você tem um item, tá? Que não é tão necessário, mas dependendo do seu problema, pode ser interessante você fazer essa análise do desenvolvimento histórico de um produto. Por que disso? Né? Você quer extrair ao máximo dados para o novo desenvolvimento do seu produto. Aqui, eu dou como exemplo você utilizar a análise de dados do histórico de vendas dos clientes. Isso pode fornecer para você uma boa análise do desenvolvimento histórico do produto. Mostrar erros, mostrar acertos e para onde você quer caminhar. Outro item aqui dentro da análise do problema é a análise de mercado. Então, nesse caso, você vai reunir e vai rever, né, todos os produtos da mesma classe oferecidos no mercado, né, que fazem concorrência ao novo produto. Então, aqui eu dou exemplo dos shampoos, né? Vamos supor que você só tivesse o shampoo no mercado da L'Oréal e da Johnson. Só que aí entra um shampoo novo no mercado da Pantene.
você vai ter que inserir isso na sua análise de mercado, mesmo porque você vê aqui que o perfil da embalagem já foi modificado, a parte gráfica de como a embalagem é mostrada é modificada em relação aos outros. Você tem que analisar isso, porque na hora de colocar o seu produto ali, tá, os outros produtos podem interferir na venda do seu próprio produto, beleza? Bom, quais as vantagens de se analisar os concorrentes, né? Eu coloquei 4 aqui. A primeira é dar um melhor posicionamento da sua marca no mercado, né, com base na análise do cenário. Aqui o exemplo que eu dei, né, o exemplo de shampoos, vai te dar um cenário, como que o cenário atual está funcionando e para onde você vai colocar o seu produto, certo? Segundo, tomada de decisões mais assertivas, né, sem muitos erros, você está se baseando em dados, né? Terceiro, definir estratégias eficientes que levam à venda e o seu faturamento. E por último, possibilitar identificar os seus pontos fracos, né, do seu negócio, realizar mudanças no seu negócio para que você tenha mais sucesso. Dentro da fase de análise do problema, você tem agora a análise da função do produto. Aqui eu estou dando um exemplo, né, de assentos para automóvel. Então, você tem que a análise da função dá informações sobre o tipo de função técnica que o produto terá. Mas como que você faz essa avaliação? Você pode utilizar métodos de medição. Por exemplo, se você tiver existe um tipo de caneta. Essa caneta, ela, em contato com espuma, por exemplo, ela vai te dar uma graduação se aquela espuma é muito macia e ela chega no valor que seria confortável para uma pessoa. E essa caneta poderia ser, por exemplo, aplicada aqui nesse assento. Você teria certeza absoluta que esse assento está confortável depois de ser produzido. Isso é um tipo de medição. Você poderia utilizar para determinados produtos um tipo de raio-x, por exemplo. Na aeronáutica, você utiliza muito isso aqui, tá, pessoal? Se você vai fazer uma manutenção de uma aeronave, você precisa ter certeza que aquela parte que você não enxerga, que não tem... Depois que você constrói a aeronave, não tem como você entrar dentro dela em certas partes. Então você precisa fazer uma manutenção da superfície ou da parte interna que você não enxerga e você utiliza, por exemplo, raio-x para fazer isso. É um tipo de teste. Ou você vai fazer provas de carga. Por exemplo, veículos de pessoas que precisam ser blindadas, né? Tem a parte do vidro. Esse vidro precisa ser totalmente à prova de bala, né? Então, você pode utilizar um teste de prova de carga, inserindo um projeto de um projeto de balística, né? Você projeta a bala nesse anteparo do vidro, né? Do veículo que vai ser blindado, testando se ele vai funcionar ou não e qual é a carga que ele aguenta, né? Ok? Então essa é a análise da função. E aqui a gente vai dar um exemplo de tudo isso que a gente falou até agora. Aqui a gente tem, nessa figura, tá? Ela é um pouco antiga, tá? Por causa do livro. Mas você tem uma cama de hospital infantil aqui. É um hospital infantil, Seehospice, tá? Da Alemanha, beleza? É um hospital para crianças, beleza? Ele está falando sobre cama hospitalar para criança. Ele foi desenvolvido por esses dois designers aqui, tá? O Peter e o Karsten. Foi um trabalho feito na graduação na Escola Profissional Superior de Bielefeld, na Alemanha, que eles projetaram novas camas hospitalar para crianças, tá bom? Nós vamos falar do processo e como que eles chegaram nisso no final. Isso é útil para vocês, porque vocês podem usar grande parte das ideias aqui dos processos para vocês colocarem nos seus projetos. Bom, primeira coisa que eles fizeram é a análise da função. Se a gente voltar aqui em cima, ó, a análise da função,
seria você fazer medições, pesagens, provas de carga, etc. Nesse caso aqui, eles descobriram que seria possível construir 4 estruturas de camas possíveis, né, naquele hospital. Então, numa delas, essa daqui, a parte que fica suportando o tronco da pessoa e a cabeça, ela é móvel, então ela pode subir e a cabeça vai ficar num nível elevado. A segunda possibilidade ele pode ter essa primeira parte aqui, da cabeça e tronco elevados, e também ele consegue elevar a parte das pernas, tá? E isso consegue também se mover. Aqui, uma terceira parte é apenas deixar essas partes já fixas, e uma outra é deixar um ponto pivotante aqui, em que a cama ela é girada, fazendo com que parte da cabeça fique mais no nível mais baixo e a parte das pernas mais elevadas. Então isso é analisar a função. Então eles conseguiram analisar a função de 4 formas diferentes. Dentro da análise da função, que é a análise funcional, a gente consegue decompor essa função em funções secundárias. Então, a cama está aqui, certo? Você consegue definir as posições da cama, como a gente mostrou ali atrás, e definir algumas funções secundárias que a gente chama de árvore topográfica. Então, você divide a função principal da cama, que seria apenas de dormir, né, em funções secundárias, que é inclinar o leito. Você poderia pensar em esquentar o colchão para o paciente, inclinar os joelhos. Então, você divide, né, a função principal em funções secundárias. Vocês podem fazer isso com interfaces, por exemplo. Uma interface de um computador, ela tem a função, por exemplo, se você vai ver um site, por exemplo, a função é de informar. Mas dentro da função informar, você consegue dividir isso em várias partes secundárias. Então você consegue definir isso numa árvore topográfica. Isso fica mais fácil de enxergar no final. Se você, por exemplo, escrever numa lousa, né, coloca assim, ó, a função principal é x. Você consegue fazer um gráfico aqui, ó, colocando as funções secundárias em y, z, k e assim por diante. Aí no final você vai ter um gráfico que você pode te auxiliar a entender as funções do seu objeto. Isso vai te ajudar muito no final a projetar o seu produto. Continuando aqui nesse tipo de produto de cama hospitalar, eles fizeram uma análise de mercado. E eles fizeram uma análise comparativa de 8 camas analisadas, beleza? Analisadas, aqui é junto. Aqui eu coloquei apenas 2 camas, tá? Uma delas é essa daqui, que vocês estão vendo. Ela inclina, né? Sobe, desce. E essa outra aqui. Eu peguei 2 exemplos, mas eles procuraram 8 camas analisadas. Em cada cama, eles colocaram as características, quantidade de material, etc., tipo de fabricante, embaixo do desenho. Então você tinha tudo isso aqui produzido separadamente, ó, tá vendo? Isso ajuda muito na hora de você fazer a análise do mercado. Depois, eles fizeram uma coisa muito interessante que vocês poderiam fazer no trabalho de vocês, tá? É muito interessante fazer isso, ó. É a análise das relações sociais. O que é isso? Você vai fazer o seguinte, você vai construir circunferências e pintar ela com cores diferentes. Cada circunferência seria, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar ao redor, no nosso caso aqui, né? Como a gente está falando do produto cama, então a cama vai ficar no centro. Quem vai participar da ação do atendimento, no caso, a cama vai estar no centro, né? E o paciente ali. O médico vai estar envolvido com a cama, então você vai ligar essa circunferência com a circunferência da cama. O paciente, o pessoal de apoio, vai chegar visitante no hospital,
e o pessoal da limpeza, que não vai ficar ligado à cama, mas vai ter acesso ao ambiente que está acontecendo o atendimento da pessoa. Então, isso aqui, pessoal, é muito útil para você colocar no seu trabalho. Se você vai fazer um produto, seja ele digital, seja ele um produto físico, você pode colocar o seu produto aqui na forma de desenho e colocar as relações sociais que estão próximas a ele. Isso vai ajudar muito na hora de você apresentar para o seu cliente, né, algum tipo de resultado, de como vai ser gerido o seu produto, na criação dele. A análise estrutural. Essa parte aqui, pessoal, ela é mais voltada para a parte de engenharia. Nesse caso, ela tem a função de tornar transparente a estrutura do produto. Vai mostrar a complexidade estrutural. É nessa fase que você vai saber, por exemplo, o número de peças do produto, se elas vão ser juntadas, conectadas, certo? De forma a melhorar o seu produto. Existem alguns programas, tá, na engenharia, vou citar aqui 2 para vocês, 3, que dá para você fazer uma análise estrutural para ver se aquela peça aguenta ou não a força de todos os componentes agindo sobre ela. Aqui, por exemplo, a gente vê um componente, tá? Esse componente todo colorido aqui, ó, ele está ligado a vários componentes externos. Esse componente, esse aqui, entre outros. Você está vendo que esses componentes exigem uma certa força desse componente principal, colorido. Agora, como avaliar qual parte do componente é mais exigida ou não? Então, aqui nós temos uma ligação, aqui nós temos outra ligação, aqui provavelmente você tem uma ligação, mas não é tão exigida. Mas o que você faz para saber qual parte é mais exigida do produto ou não? Você vai utilizar, por exemplo, um programa chamado ANSYS. Esse programa aqui, ele faz análise estrutural de um projeto. Então, por exemplo, aqui nessa ligação, essa parte aqui do projeto, você vai ver claramente que tem uma parte em vermelho, uma parte em amarelo, uma parte em verde e uma parte azul. A parte em vermelho seria a parte mais solicitada da parte do objeto. Então aqui, ó, você precisa reforçar essa parte, porque o programa está dizendo, através das cores, que essa parte é muito mais utilizada do que a parte em azul. Então a parte em azul você vai utilizar uma conexão, tudo aqui, mas em relação à parte de resistência do material, ela é menos exigida. Então você não vai colocar muito reforço nessa parte, mas sim mais reforço nessa parte aqui que o objeto pode quebrar. Mesma coisa aqui, ó, você tem essas partes em vermelho, são partes mais frágeis do material. E esse programa faz exatamente isso, tá? Existe um programa que, no caso que vocês estão aprendendo, né, que é o SolidWorks, ele tem essa parte de análise estrutural. Então você desenha esse objeto, coloca dentro da parte de análise estrutural do SolidWorks, coloca as forças onde você acha que vai agir no seu projeto, e ele vai te dar qual é a parte do objeto que é mais exigida. E aí você sabe que ali tem que colocar um reforço, você não vai deixar sem um reforço naquela parte. Beleza? Então esses seriam 2 aqui. Um terceiro que faz isso é o CATIA também, tá? Ele faz exemplo de programas que fazem análise estrutural. A análise da configuração. Ela vai estudar a aparência estética dos produtos existentes e tem a finalidade de extrair elementos aproveitáveis para uma nova configuração, além daquela que você pensou. Na análise da configuração, a gente inclui análise da aplicação da cor e tratamento superficial. Nesse exemplo, eu trouxe para vocês aqui da página do Maicon Santoro Design, uma página legal, depois recomendo vocês entrarem lá para ver isso aqui, que é um designer muito bom, ele traz muitos desenhos legais assim para você aprender a desenhar mesmo, tá?
Então aqui ele está fazendo uma análise da aparência do interior de um carro, né? Então aqui você vê basicamente duas cores principais, né? Essa corzinha aqui seria mais um bege, né? Clarinho, e aqui o preto. Então ele tem duas análises de configuração, no caso as cores, né? E o tratamento superficial, né? A parte do assento tem uma textura na superfície, a parte aqui da direção tem uma outra textura, né? Se for feita de couro, por exemplo, essas coisas, né? Então você vai analisar isso daqui. E você tem outros tipos de análise, tá? Eu vou colocar de uma forma geral, que você vai fazer especificamente quando for projetar o seu produto. Você vai ter análise dos materiais e processo de fabricação. Se você, por exemplo, for utilizar aço ou alumínio, você pode utilizar um torno para fazer uma peça cilíndrica. É um exemplo de material e processo de fabricação. Ou você vai precisar trabalhar com patente depois de desenvolver o seu produto, né? Vai ter que ver a legislação e as normas que influenciam na geração, criação do seu produto. No caso de produtos que são parte de um sistema, mediante uma análise de sistema de produtos, você vai averiguar em que medida a parte do sistema interage com as outras e de que forma isso influencia no produto. E por último, né, você vai analisar a distribuição, montagem e serviço ao cliente, que você deve considerar no final para alcançar a solução do seu produto. Bom, aqui a gente tem alguns itens em relação ao exemplo que eu dei do projeto da cama hospitalar. Ele definiu qual que é o seu problema para deixar claro o problema para quem for desenvolvê-lo, né? E definir claramente os objetivos para chegar no produto final. Então, através da coleta de todos os conhecimentos possíveis que os dois designers fizeram sobre aquela cama hospitalar e adicionando conhecimentos específicos, né, tanto deles quanto de pesquisas, em processos analíticos, eles vão progressivamente tendo uma visão global do problema na sua extensão. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram das camas hospitalares que tem, mais das ideias que eles tiveram, as condições para a nova cama hospitalar infantil. Eles colocaram aqui 50 itens, pessoal. 50, é muito item. Aqui eu coloquei só 36, tá? Mas eles colocaram 50 itens. Por exemplo, ó, eles colocaram aqui, ó, possibilitar a fabricação em série do produto. Considerar as cores adequadas a crianças. Você vai fazer uma cama hospitalar para criança, você pode fazer com cores diferentes, para tornar mais atrativo, para não trazer para a criança um impacto, já que ela está no hospital, né? Utilização de um colchão único e assim por diante. Então, essa lista, né, de condições para a nova cama hospitalar infantil vão trazer para os designers, né, ou para quem estiver resolvendo o problema, a definição clara do problema e os objetivos que você vai tomar a partir daí. Então, através da definição do problema, né, se chega à sua clarificação, pela qual todos os participantes do processo, do design, chegam a um consenso sobre a problemática que se apresenta. Então, a definição do problema é o retrato do problema em si. Beleza? Então, isso aqui é o que eu gostaria que vocês usassem. Vocês podem usar ou não, mas aí eu vou deixar aqui a critério de vocês, e eu acho que é muito útil e vai deixar o seu trabalho muito interessante na questão do processo de desenvolvimento do seu produto, né? Então, aqui, ó, no caso da cama hospitalar, o que eles fizeram? Eles avaliaram, por exemplo, 50 tipos de cores, tá? Então, aqui, ó, das 50 tipos de cores, eles pegaram algumas, tá? Aqui são 7 tipos de cores. E aí eles avaliaram vários tipos de termos para desenvolver o projeto deles. Então, ó, cor, requisitos, configuração, manejo da cama, por exemplo, limpeza da cama, materiais que a cama vai ser feito,
tipo de fabricação, preço, segurança e, por último, manutenção. Daí eles fizeram combinações. Então, por exemplo, se você tem uma linha preta aqui, ó, a relação entre todos esses itens aqui nesse gráfico deve ser intensa. Se a relação vai ser média, vai ser pontilhado, tracejado, e se a relação vai ser fraca, pontilhado. Então, se ele pegou, por exemplo, um tipo de cor que seria, por exemplo, vermelha. Essa relação com o requisito número 2, se você vier aqui no requisito número 2, ó, que é considerar a cor adequada a crianças, tá? Então ele pegou o número 2. A relação que ele coloca entre a cor e o requisito tem que ser média. Em relação à configuração 1, em relação à configuração 2, tá? Eu não sei o tipo aqui, tá? Mas tem um exemplo lá. Ele vai seguir o número 2. Quando chega no manejo, ela não existe relação aqui. Então aqui é cortado. Então você agora, partindo da mesma cor, você chega, por exemplo, aqui no item requisitos, para ele, tá? Ele não utilizou esses outros requisitos aqui. Então ele usou, por exemplo, o número 28. O número 28, ele continua usando o traço contínuo, que é a relação intensa. Então, ó, uma cor 28, requisito 28, configuração 28. Então ele vai moldando aqui, ó, a configuração que ele quer. Certo? Então, para cada tipo de material tem um tipo de limpeza, um tipo de manejo, um tipo de configuração. Então você vai fazendo a montagem desse gráfico, tá? No livro ele não explica certinho como que isso é feito, tá, pessoal? Mas a gente tira por indução, né? Que você tem vários tipos de cores, uma determinada cor, você pode seguir vários tipos de requisitos. Para cada requisito, vários tipos de configurações, e assim o seu produto, no final da sua construção, vai ter uma infinidade de possibilidades de construção. Beleza? Então isso que traz uma ideia muito boa na geração de produtos diversos. Então esse gráfico ele é bem interessante. São gráficos de inter-relações entre requisitos de produto. Então eu recomendaria vocês usarem se vocês forem fazer algo parecido. Beleza, ó, então a gente sai agora da fase número 1, lá, que a gente tinha falado, e a gente entra na fase número 2, que é a fase de geração e alternativas. Aqui você vai escolher métodos para solucionar problemas. Para elaborar solução de problema, pessoal, a gente vai falar aqui dois tipos básicos de procedimento de resolução de problema. O primeiro é tentativa e erro. Você tenta, erra, até você chegar na solução final. Mas até lá você vai ter uma série de erros aí que você não aproveitou ou vai aproveitar de uma outra forma, né? Mas isso é uma forma de você gerar alternativa. A segunda é aguardar a inspiração. De repente você pode assistir vários programas de televisão criativos, você vai dar uma volta de bicicleta, vai no parque, dá uma arejada na cabeça, você volta para a folha de papel inspirado, e aí você desenvolve o seu projeto. Como você nunca tem quase tempo para fazer isso, eu acho que o método de tentativa e erro é mais viável, tá? Ou você pode mesclar os dois. Então, usando-se métodos adequados para a resolução de problema, você pode encurtar o tempo de geração de ideias, tá? Mediante atividades dirigidas. Então, você pode dirigir as atividades para gerar criatividade. Existem vários livros que ajudam a desenvolver ideias do nada, fornecendo para a gente atividades dirigidas, tá? Essa daqui é uma ideia interessante, que é a incubação. Praticamente eu já falei ela, né? Você, por exemplo, você está resolvendo o seu problema ali no papel, o que você faz? Você para um tempo, dá uma meia hora ali, por exemplo, vai fazer outra coisa, que não tem nada a ver com o seu problema, né? Sei lá, vai nadar, vai pescar, qualquer coisa. E deixa o cérebro trabalhando. Ele fica... existe uma parte do cérebro que ele continua trabalhando, né,
na sua ideia, e a ideia vai sendo incubada ali, tá bom? Aí você volta depois de meia hora, provavelmente você já vai ter alguma ideia que você tinha estagnado inicialmente, beleza? E dentro da produção de ideias e geração de alternativas, a geração de ideias é a produção de diversas alternativas possíveis para solucionar o problema em questão. Ok? Então, essa ideia da incubação é interessante, né? Você dá um tempo, vai fazer outra coisa e volta. Depois de um tempo, você vai ter a ideia de novo. Então, dentro da fase de geração de alternativas, essa é a fase de produção de ideias baseando-se nas análises realizadas, tá? Nessa fase de produção de ideias, a mente precisa trabalhar livremente, tá? Sem restrição nenhuma, beleza? Para você gerar a maior quantidade de ideia possível. No caso da nossa cama de hospital, para crianças, foram discutidas várias alternativas, tá? E foram apresentadas as que aparentemente eram utilizadas e foram transformadas em esboços de ideias, que a gente vai falar aqui embaixo. No final, a gente vai falar sobre esse case, pessoal. Tá? Eu coloquei aqui para falar. Vamos falar como foi gerado esse tipo de óculos e uma empresa que foi fundada aí em São Paulo, tá funcionando até hoje, tá? Então nós vamos dar esse exemplo aqui de geração de ideias. Ele foi tirado desse livro, né, 10 cases do design brasileiro. Então voltando aqui, ó, no caso da cama de hospital, o esboço de ideias. Então o que eles fizeram na caso da geração de ideias? Eles geraram esses 4 tipos de ideias aqui de cama de hospital, ó. Este e este. 4 ideias. Então, depois que na primeira fase do processo de design se analisa o problema, como já foi feito, nessa fase são geradas alternativas para os problemas, essas 4. Aí, com as 4 alternativas em mão, eles partiram para a terceira fase de avaliação das alternativas, que é o exame das soluções. Eles vão avaliar essas 4 aqui que foram geradas. Então, quando na fase da geração da alternativa, se fazem visíveis todas as ideias por meio de esboço. Foi o que foi feito aqui, ó, vários esboços. Eles poderão ser comparados, como foi feito aqui, tá? Os 4. E entre as alternativas elaboradas, pode-se encontrar agora qual é a solução mais plausível se comparada com os critérios elaborados, né, no início da operação. Aqui, ó, então está o exame das soluções, né, o processo de seleção. Então tem as alternativas da cama para o hospital. Então essa foi uma, essa foi outra e essa foi outra. Beleza? E aqui é só uma figurinha de relação médico-paciente, cama. Para selecionar as ideias aqui que eles fizeram, eles pensaram num processo de avaliação. Como que é o processo de avaliação? Então, ó, o processo de avaliação, para essa avaliação de alternativas, você vai ter, por exemplo, uma fase final de análise. Certo? Nessa fase final, você vai fixar os seus critérios de aceitação do novo produto. Estão simbolizados por essas cores aqui em azuis e amarelo, tá? Cada critério é uma alternativa. Você vai escolher, baseado no seu critério, a alternativa que mais lhe atrai, a melhor solução. Nesse caso, a melhor solução para eles foi a amarela. Beleza? Então, passando por esse funil aqui, né? Você chegou na melhor alternativa, que é a 2. No caso das empresas, pessoal, isso é feito com a participação de todos os responsáveis pelo produto, tá? No geral. Ainda dentro do processo da avaliação, que você gerou aqui, para a avaliação do produto industrial, existem 2 variáveis que você pode transformar em pergunta. Isso vai ajudar na avaliação do seu produto, tá? Selecionando a melhor alternativa. A primeira é qual a importância que tem o novo produto para o usuário, para determinados grupos de usuários e para a sociedade. Isso aqui gera uma variável, que você chama de variável 1, que é a importância do produto. Isso vai ser um nivelador de seleção ou nivelador de avaliação do seu produto.
O segundo nível de avaliação seria que importância tem um novo produto para o êxito financeiro da empresa. Isso se torna a variável 2. Então, isso aqui vai ser um critério de avaliação do seu produto. Qual a importância dele e qual a importância do produto na questão financeira, né? Beleza? Duas variáveis aí de avaliação do seu produto. E, portanto, dentro do processo de avaliação, o último passo do processo é materializar a alternativa escolhida. Mesmo ela materializada, né, ela deve ser revista mais uma vez, vai ser aperfeiçoada, retocada, e muitas vezes ela não é nenhuma das alternativas que você materializou. Ela é uma combinação de outras características boas da materialização. E aqui, no final das contas, tá? A gente estava na fase 3, né? Aqui no processo de avaliação, ele é um pouco confuso no caso que você sai de um processo aqui, que é a fase 3, e pula para a fase 4. Ele é um pouco discreto, tá? Então aqui a gente já entra na fase de realização da solução do problema, que seria materializar o produto, tornar ele físico. E aqui eu trouxe um exemplo legal de realização da solução do problema. Você tem aqui a criação do protótipo, ou a cabeça de série. Então nessa fase você vai criar o seu protótipo. Na internet, pessoal, um estudante aí, ele criou uma geladeira um pouco diferenciada, tá? Foi feito um processo de desenvolvimento de um produto pela Electrolux, e esse processo de geladeira é o seguinte: é uma geladeira que ela não tem porta, tá? A geladeira, ela tem vários hexágonos aqui. Conforme você coloca o produto, ele, no caso, a garrafa aqui, ele afunda dentro da área, e aqui dentro, ó, fica todo congelado. Vamos supor, a parte da circulação fria da geladeira vai ficar aqui dentro. E essas pequenas entradas aqui, elas vão para frente e para trás. Você coloca o produto, é como se fosse uma adega de vinho, tá? Você coloca ali e tudo aqui dentro é refrigerado. Beleza? Então esse é um tipo de geladeira da Electrolux sem porta. Isso é um exemplo de fase de realização da solução do problema, criando-se um protótipo. No nosso caso, o protótipo da cama finalmente foi feito. E esse aqui foi o resultado final da cama de hospital infantil, feito por Karsten e Peter, tá? Então, esse foi o modelo final. Depois de tudo aquilo que a gente falou, você teve aí a geração do produto. Maravilha, agora a gente vai entrar na parte de estética. A gente vai continuar na outra aula também. Essa parte aqui é um pouco curta, tá? Bom, o que seria a estética no geral, né? O conceito de estética provém da palavra grega aesthesis e significa como percepção sensorial. Com isso, a gente se considera apenas um aspecto da estética, tá? Mas qual a definição mais ampla da estética que a gente teria? Então, a estética é uma ciência das aparências perceptíveis pelos sentidos, tá? Por exemplo, a estética do objeto, de sua percepção pelos homens, da percepção estética, e da sua importância para os homens como parte de um sistema sociocultural, a estética de valor. Nós temos vários tipos de estética. Uma delas é a estética do objeto. O que seria a estética do objeto? Elas se descrevem, nelas, né, na estética do objeto, se descrevem as características visuais do objeto, além das suas qualidades. Aqui, por exemplo, tem uma bola. A bola ela é arredondada, ela tem uma cor azul, são as características visuais do objeto. A cadeira ela é vermelha, é toda curvada, tem as qualidades e as características dela. A mesa ela é curvada, beleza? Essa descrição da estética do objeto pode ser feita por métodos matemáticos. Então, vamos supor que você quer avaliar a interface do seu software de uma forma estética. Você pode avaliar isso de uma forma numérica, porque no seu projeto você precisa numerar isso, quantificar isso, tá?
Então, como que você faria essa quantificação? Você pode criar uma escala de cor. Então, a pessoa ela vai dar uma nota. Por exemplo, muito verde é 0%. Um verde clarinho aqui, tá? Um verde clarinho seria 10%. Então, o máximo. E aqui no meio seria 5%. Aí a pessoa ela vai dar uma nota em um determinado objeto. Então ela vai falar assim, ó, qual a importância dos objetos, dos três que nós estamos vendo aqui, para o usuário, tá? Que está vendo esses objetos, para o usuário. Então o usuário número 1 ele vai olhar aqui, ó, numa escala de cor, né? Para mim, a estética do objeto, sei lá, vale 3%. Então ele marca aqui a primeira. E aí você vai computando isso numa tabela, beleza? Vai ter uma tabelinha aqui, ó. No segundo usuário, ele já fala assim, bom, aqui para a bola eu vou deixar 4% e da cadeira vou deixar 7%. Então você vai medindo isso, qual a importância dos objetos para o usuário. Fazendo isso, no final você vai ter um gráfico como esse, ó. Beleza? Você vai ter... Aqui eu estou dando um exemplo, não é necessariamente assim, tá? Mas, por exemplo, aqui nesse verde aqui, ó, sei lá, 30% dos usuários que você entrevistou ficaram aqui nessa faixa do 3,4%. Beleza? 2% ficaram na parte estética aqui. Para eles era pouco importante. Então tá aqui marcado, ó. Essa daqui. 30 indivíduos, por exemplo, acharam que esses objetos na parte estética é muito importante para eles. Então você vai ter aqui, ó, a marcação. Beleza? Aí você pode dividir isso em grupos, né? Beleza? Sei lá, por exemplo, mulheres, homens, e assim você vai dividindo isso. Aqui tem um monte, né? Seria grupos diferentes aí, várias classes aí, mas você consegue fazer essa divisão. Isso é uma ideia para vocês utilizarem no seu trabalho, na parte estética. Bom, a comunicação estética do design industrial, ela pode ser mostrada nessa figurinha aqui. Beleza? Então você tem a estética do objeto, que a gente acabou de falar, está intimamente relacionada ao objeto, né? Ela está relacionada ao produto industrial, ao produto criado pelo design industrial. O design industrial nada mais é do que o emissor, ele que vai fazer o produto industrial. O produto industrial é a mensagem que vai para quem? Para o usuário, que é o receptor. Ao receptor está vinculado à estética do valor. Esse aqui a gente vai falar agora. A estética do valor ela é uma expressão verbal sobre os objetos estéticos. Expressão verbal sobre os objetos estéticos. Sua importância para os observadores, incluindo os aspectos parciais da percepção estética e da estética dos valores. Então ela trata de valor, trata da importância dos objetos para o usuário. Então você tem dois observadores aqui, certo? O quão importante é esse objeto aqui para esse usuário? Ou o quão importante é esse objeto para o primeiro usuário? Você pode fazer uma escala de cor para isso também. Então, por exemplo, muito azul aqui, ó, no finalzinho, né? Para esse objeto é muito importante para ele. Já esse outro não é tão importante para ele. Então você avalia a estética do valor para aquele usuário. E a estética do valor está relacionada ao próprio usuário, né, que é o receptor. Entre o design industrial, tá, o emissor, e a mensagem, você tem o processo de design, que é o que a gente já falou na aula. Beleza? Entre o produto industrial e o usuário, você tem o processo de uso. O usuário vai usar o produto. Beleza? E, por fim, a gente tem aqui, vou mostrar aqui embaixo, a estética empírica, tá? Que seria isso aqui. A estética empírica, ela faz a pesquisa das ideias sobre os valores estéticos em grupos, tá? Em grupos determinados de pessoas. Isso contribui para conhecimentos aplicáveis para o design industrial no processo de geração das preferências do usuário. Beleza? Então essa é a estética empírica.
ela está ligada intimamente aqui, ó, ao processo design industrial. A informação sai do usuário, passa pela estética empírica e entra no design industrial. A aplicação da teoria estética na prática é o tema da estética aplicada, isso daqui, beleza? Então, com isso, a gente entende como que é a comunicação estética no processo do design. Esse gráfico aqui mostra exatamente isso, tá? Essa ideia mostra exatamente isso. Então, isso é a comunicação estética, beleza? E, por fim, a gente, falando de comunicação estética, né, como que um objeto se comunicaria com uma pessoa através da sua configuração, que é a composição dos elementos ao longo do próprio produto. Então, a configuração do produto ela é influenciada pelo tipo de estrutura que ela é configurada, que provoca um efeito emocional no usuário. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma figura, tá? Ela é toda retangular, mas ela tem os elementos configurativos da própria figura. Isso aqui é um microscópio projetado aí pelo designer K. Michael, tá? Na Alemanha também. Então, esse microscópio, ele contém na sua constituição uma certa ordem de objetos, tá? Ele tem uma complexidade, ele tem uma cor, ele tem uma superfície, material, tem formas, certo? Tudo isso traz uma configuração estética para o produto e traz um efeito para o usuário, que está intimamente relacionado à comunicação estética. Ok? Então a gente finaliza a parte aqui da teoria da aula. Agora a gente vai, para finalizar a aula, a parte do case de estudo, tá? Aqui eu coloquei para vocês um case de estudo que ganhou prêmios de design, tá, internacional, que é o óculos de sol esportivo, tá? Nesse caso aqui, o autor do produto é o Fábio Righetto. Ele fundou a empresa Domus Industrial Design, que ela está em São Paulo hoje. Então, o óculos de sol esportivo, como transformar um óculos de sol em um artigo esportivo de alta performance, tá? Para a prática de esportes radicais. Então, esse aqui é o produto gerado. No caso de óculos de sol, a gente tem envolvido várias questões, né? Uma delas é a questão da moda. Então, a moda vai contribuir para uma definição do que é considerado o belo, tá? A estética ou não. Então, isso vai oscilar muito no mercado. Vai influenciar o consumidor na hora de ele comprar, tá? Então, você tem linhas de produtos dentro da parte de óculos, cores e materiais diversos. Aqui a gente vai ver um dos modelos do óculos, tá? O Spy modelo 36. Aqui foi feita uma análise fisionômica digital de como o óculos ficaria na pessoa. Você pode fazer isso antes de gerar o seu produto, né? Como que ele ficaria no mercado em termos físicos, né? E aqui um desenho do óculos. Bom, o que seria a Domus Industrial Design? Então, é um escritório especializado em projetos de design de produtos. Você vai ver que o produto tem alta complexidade, né? E ele tem foco no ser humano. A fundação é em 1996, né? O autor é o Fábio Righetto. E após alta experiência na área, ele tinha experiência na área náutica, automobilística e novas tecnologias. Isso é um pouco das características dos designers, né? Que eles caminham em várias áreas diferentes. Depois eles tendem a criar o seu próprio escritório. E aí eles desenvolvem produtos como esses aqui, o óculos, né? Que dão às pessoas uma nova referência do critério de consumo, uma cultura de inovação. Então aqui a gente vê alguns desenhos, alguns estudos. Em razão do diferencial, né, dessa empresa, a Domus ID foi contratada em 99 pela Spy Eyewear, uma primeira marca brasileira a fabricar óculos de sol, tá, utilizando materiais específicos para a prática de esportes. Então o diferencial deles foi esse. O desafio apresentado pela empresa, né, a Domus, era desenvolver um modelo de óculos solar esportivo, tá?
com o maior grau possível de inovação. E ele ia ser totalmente produzido no Brasil. Como a SPY, a empresa que contratou a Domus, né, já vinha fazendo no sentido oposto da cultura dominante do segmento naquele período, que eram predominantemente a cópia de modelos estrangeiros ou importação direta de países orientais. Aqui você tem estudos de proporção de detalhes do óculos. Tá? A fase de pesquisa que eles fizeram foram fundamentais. Então, aqui eles fizeram, por exemplo, uma análise de formatos de rosto, anatomia, estudos de expressão de rosto, do desenvolvimento do produto, certo? Outra coisa é que eles fizeram vários tipos de pergunta e analisaram quais perguntas fazer para os seus futuros clientes, né? Tirando todas as dúvidas fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Aqui, eles também fizeram vários estudos de lentes antes e depois do processo de corte para a geração do produto. E aqui, para exemplificar, a gente pode citar a relação que existe entre o cílio do rosto, a entrada de luz e o ar pela armação do óculos. Tá? É um exemplo aqui de um problema que existe quando você vai criar um óculos. Tá? Então, quanto mais se afasta a lente para evitar o toque dos cílios, maior fica a fresta entre a armação do óculos e a sobrancelha, e a maçã do rosto. Que problema isso gera? Isso gera o ofuscamento por reflexo interno da lente. Em altas velocidades, que é o caso, que eles estão tentando desenvolver projetos para objetos, produtos para esporte, né? Acontece o ressecamento da retina pela passagem do ar entre o rosto e o óculos. Então eles precisavam evitar esse problema, resolver esse problema. O novo modelo SPY, então, ele teria que ser concebido com princípios aerodinâmicos, tá? E aerodinâmica junto, tá? Que possibilitassem o afastamento dos cílios, tá? Mas impedissem a entrada de luz e vento pelas frestas de armação. E aqui você tem vários estudos que eles fizeram sobre isso. Aqui um outro tipo de estudo, tá? Continuando, aqui é o texto que a gente falou anteriormente, tá? Depois que você faz vários tipos de estudos, você vai levar o projeto para um outro patamar. Então, primeiro você vai construir o projeto, colocar todo o desenho detalhado dele, falando se ele vai ter algum tipo de pino, como que vai ser o encaixe, etc. Então aqui é um desenho que vai falar especificamente sobre o desenho técnico do produto. Tendo o desenho técnico, você consegue, gerando um produto já no computador, né, fazer o rendering fotorrealista. Então aqui é como que ficaria o produto realisticamente, mas sem ele estar fisicamente produzido. Tá? Então hoje você tem vários exemplos de softwares para renderização de produtos, tá? Se vocês precisarem, eu indico alguns. Aqui o desenho técnico do produto. E aqui a análise da curvatura. Tá? Você tem aqui um software que fez a análise do produto, análise estrutural, por exemplo. Eu não sei se é o caso aqui, mas parece que é uma análise estrutural, e onde mais ele teria menos resistência em relação às outras partes no uso. Né? Bom, em outras pesquisas que eles fizeram para a obtenção do produto aqui, né, eles entrevistaram e observaram, por exemplo, motoboys que usavam óculos de sol em situação extrema de uso, né? Ao contrário dos esportistas analisados, eles usavam óculos durante todo o dia. Se a situação muda, as necessidades mudam. Eles fizeram também outros estudos iniciais com apontamentos técnicos do produto, vocês estão vendo aqui. Outro problema que eles acharam, tá, em relação ao agarramento do óculos em relação à caixa craniana da cabeça. Então eles fizeram um estudo sobre o centro da gravidade dos olhos, pois todos eles apresentam um centro mais próximo à armação,
pela sua quantidade de massa e pelo peso das lentes. Tá? O fato de a ponte nasal, essa parte aqui, ser uma área inclinada para frente, contribui para essa tendência do deslocamento do rosto. Bom, no final das contas, eles fizeram moldes, tá, para a criação do modelo. Então aqui vocês estão vendo a criação de moldes, ó, físicos para a criação do óculos, né? E eles obtiveram no final, participaram aí de um concurso de design. Eles ganharam o Opus Design Award no Japão e obtiveram o selo de Design Excellence Brasil. Beleza? Então está aqui o prêmio que eles ganharam. O projeto foi muito bem recebido, né? Aí você tem o modelo SPY 36, tá, do óculos. Aqui uns exemplos de desenhos e modelos do óculos, outros exemplos. E aqui os modelos gerados, né, já físicos, né? Então você tem todos os modelos aí. Mas para chegar a isso, vocês viram quanto trabalho foi necessário, né? E aqui, se vocês quiserem entrar depois na internet, vocês podem ver o Domus Design, que é a empresa criada a partir desse produto desenvolvido, né? Então depois vocês podem olhar o menu lá deles, ó, tá? Que tem vários exemplos de design que eles fizeram. Ok?